Pois bem, acho que a Gabi não vai entrar agora, né? Nós vamos começar a aula de geografia, a gente vai trabalhar o conteúdo Japão e os tigres asiáticos. E esse conteúdo é um conteúdo típico de terceiro ano, a gente vai falar de blocos econômicos, vamos falar de questões econômicas, de questões políticas, né? Então, a ordem geográfica que a gente vai falar é justamente sobre a espacialização desses elementos que são muito geográficos e que são também decisivos nas nossas vidas. Estou tentando aqui voltar para o chat, não estou conseguindo. Voltei. Gabriele saiu, né? Vou pedir para outra pessoa ir me ajudando no chat. Quem quiser aí puder, vai registrando o que eu vou falando aqui ou outras coisas. Eu já inicio a gente já inicia fazendo uma problematização, né? O que são esses tigres asiáticos? Porque quando a gente vê o tigre a gente lembra do animal, né? E os asiáticos, possivelmente de questões que dizem respeito a esse continente, a Ásia. Mas você já ouviu falar sobre os tigres asiáticos? Tem noção do que é? Tem ideia ou não fazem nenhuma ideia? Se manifestem aí. Ou libera o áudio e fala, ou escreve no chat. Como foi a pergunta? O que são os tigres asiáticos? Tem ideia do que seja, do que ou não faz a mínima ideia? Eu sei mais ou menos que eu assisto aquelas. Naquela visão assim, falando sobre os animais. Eu acho bom assistir aquele negócio lá. Eu assisto muito. Mas quando eu falo na geografia, eu estou tratando de tigres asiáticos, eu estou falando do animal ou eu estou falando de algum fenômeno espacial? É... Fenômeno social? Muito provavelmente, né? Com certeza. Rayane disse que não faz ideia. Rayane dizendo aqui que não faz ideia. Bora adiantar mais um pouquinho. Então, o que seria esses tigres asiáticos aqui? Né? Então, os tigres asiáticos, a gente pode identificá-los como esse grupo de países que se localiza justamente no sudeste da Ásia, né? Que a partir da década de 1970 passaram por fortes transformações sociais, econômicas e espaciais, transformando-se em grandes potências tecnológicas da atualidade. Né? A partir de 1970, alguns países localizados nessa região aqui da Ásia, eles passaram por profundas transformações no seu quadro social, econômico, né? E no contexto atual, desses 40 anos, 50 anos que se passaram, eles se tornaram países com grande desenvolvimento tecnológico, a presença de uma série de indústrias, uma série de setores, né, que monopolizam, que centralizam essas atividades de produção de produtos tecnológicos, de equipamentos eletrônicos, de uma série de outros dispositivos, que inclusive fazem parte da nossa vida, ó. Se a gente for observar esses aparelhos que nós utilizamos no dia a dia, os aparelhos celulares que vocês estão utilizando, talvez eles não tenham sido produzidos em algum desses países. Mas se a gente for observar, talvez algum desses países, a sede dessas empresas, a origem dessas empresas surgiram nesse período aí, ou surgiram nesses países. Se não as empresas, talvez os componentes eletrônicos que compõem esses aparelhos que nós utilizamos para mediar essa aula, esses componentes tenham sido fabricados nesses países também. Então, esses países, no contexto da atualidade, da globalização que a gente já estudou, né? Foi o primeiro conteúdo do ano que nós estudamos, o processo de mundialização das coisas permite que a fabricação, que os aspectos econômicos que dizem respeito a esses países, eles influenciam todos os outros países do globo. Então, deu para dar uma entendida agora que os tigres asiáticos não são os animais, mas é um nome, uma espécie de apelido para esses países que tiveram essas características econômicas
e que se localizam nessa região da Ásia. Ficou claro? Sim. Sim. Né? Qualquer coisa, vocês vão colocando também essas respostas mais simples no chat. Sim, não tem dúvida, estou com dúvida. Viu? Então, vamos seguir adiantando. Gabi voltou. Muito bem. Seja bem-vinda novamente. Toma conta do chat. Então, vamos lá. Vamos perceber aqui, tem que explicar por que tigres, né? Vocês não se perguntaram, não, por que tigre? Por que vocês acham que é tigre? Por que não será uma cobra, um urso, um preá? Por que tigre? Vamos fazer uma analogia. O tigre é um animal, é um predador ou ele geralmente é caçado? É um dos maiores pregadores. É maior do que o leão mesmo. Eles são os maiores predadores da Ásia, são os maiores felinos da Ásia. Estão entre os animais do mundo. De maior habilidade, porque também tem o leão, tem outros animais. Então, no Sudeste Asiático... Ele é maior do que o leão. Sim, mas na Ásia, ele é um felino típico da Ásia. O leão é natural da África. Então, nós temos essa distinção. O leão, assim, ele é o rei das selvas, mas ele é o rei das selvas lá na África. Na Ásia, quem domina são os tigres. Então, como esse grupo de países, eles cresceram com uma força muito intensa, com um crescimento econômico tão pujante, tão forte, que eles foram apelidados de tigres, justamente por esse ser um animal típico dessa região. Por exemplo, se fosse no caso da América do Sul, aqui, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, que tivessem esse crescimento acelerado, como eles tiveram, talvez não fossem apelidados de tigres, mas talvez de onças, porque é o principal felino da América do Sul. Se fosse na África, talvez os leões, os guepardos, né? Então, eles receberam o nome de tigre por conta da característica do animal e por ser um animal original, endêmico da Ásia. Tem todos os aspectos culturais, faz parte do horóscopo chinês. Quem já assistiu o Jack Chan sabe que um dos elementos do zodíaco é o tigre, né? Que no calendário lunar, no calendário chinês, o tigre ele tem uma representação, né? Ele representa essas questões durante um determinado ano. Então, bora lá. Quais são as principais características que esses grupos de países começaram a apresentar a partir da década de 1970? Uma industrialização, que eles possuem uma industrialização recente, ou seja, o desenvolvimento, a presença de indústrias, ela se deu não desde a Revolução Industrial lá no século XVIII, né? Mas sim uma industrialização, um processo de industrialização pós Segunda Guerra Mundial, mais recentemente no final do século passado. Elas são economias altamente competitivas, né? Conseguem competir por uma série de quesitos com o mercado global, ou seja, uma fábrica que está situada em algum desses países, se tiver uma fábrica com o mesmo produto no Brasil, muito provavelmente eles vão vender mais do que a fábrica no Brasil, porque tem uma série de quesitos que fazem com que eles vendam mais, né? Que a gente precisa estudar de maneira mais detalhada, mas não é o objeto da aula hoje. São mercado, a produção da industrialização, ela é voltada para o mercado externo, então as empresas que lá estão situadas são empresas globais, as multinacionais e também as transnacionais, são empresas que vendem, que têm mercados no mundo inteiro, ou seja, participam ativamente do processo de globalização. E também há um transbordamento do capital japonês, ou seja, o excesso de dinheiro, o excesso de capital que é gerado no Japão, que é a principal economia da região junto com a China, esse capital ele acaba sendo destinado para essas áreas e contribuindo no desenvolvimento econômico local. É uma das justificativas desses países terem alcançado esse patamar a partir da década de 1970, porque o Japão, ele
sofreu com a Segunda Guerra Mundial até o final da década de 1940, teve um processo de reestruturação na década de 1950, 1960 atingiu altos patamares de desenvolvimento, de reestruturação, e na década de 1970 o Japão ele já era uma centralidade na região asiática, né, uma presença muito forte do capital estadunidense, mas o Japão era soberano na região, influenciando decisivamente nas questões econômicas e políticas também. Os 4 tigres asiáticos, eles têm esse nome devido a uma economia altamente competitiva, altamente dinâmica, ou seja, não é só um tipo de indústria que está presente nessa região, mas tem uma série de indústrias que vai desde o setor secundário, né, que faz parte do setor industrial, até o setor terciário da economia, com desenvolvimento de serviços, a oferta de serviços. E também, gente, outra característica é uma alta produtividade. Porque na indústria tem uma característica, quanto mais você produz, consequentemente menor é o valor unitário de cada produto. Porque você compra muita matéria-prima, vende muito e consegue baratear o produto. Então você consegue produzir cada vez mais. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto a destacar sobre esses aspectos? Professor, não entendi esse ponto. Professor, tem uma dúvida. Ou a gente pode adiantar? Estou botando aqui no chat que não, né? Então tá claro, límpido, como esta garrafa aqui, a água que está nessa garrafa. Então adiantamos. Aqui eu vou colocar, se lembra daquele mapa conceitual que nós trabalhamos na nossa aula de globalização? Eu gosto muito dos vídeos do Descomplica. Aí eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver só qual é o tempo aqui. Ai, gente. 3 segundos. Vou colocar um vídeo aqui para vocês. Prestem atenção. Para um precinho show. Para começar, vamos entender a localização dos tigres asiáticos. Como o próprio nome diz, eles estão lá na Ásia. Mais especificamente, os países que compõem esse grupo são Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. Agora que você já está situado no planeta Terra, vou te falar um pouquinho sobre a origem desses países. Os tigres asiáticos surgiram em 1970, na Guerra Fria, numa busca dos Estados Unidos de fortalecerem o seu queridinho, o capitalismo. Teve muita grana dos americanos investida nesses países para tentar conter o avanço do socialismo disseminado pela falecida União Soviética. Essa meiuca aí do Sudeste Asiático cresceu muito por conta da força que os americanos deram, viu? Entre os anos de 1980 e 1990, a região apresentou um dos maiores índices de crescimento econômico do mundo. Loucura, 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 né? E como eu disse antes, o investimento em capitalismo lá foi pesado. Com isso, a industrialização fincou seus pés e se desenvolveu. Nessa história, é importante você ficar ligado no modelo econômico que foi adotado. Lá, a industrialização foi orientada para a exportação. Mas o que é isso, professor? A também conhecida plataforma de exportação é um modelo que investe muitíssimo na modernização dos produtos internos. Em palavrinhas mais jovens, as indústrias do país precisam sempre estar descoladas para concorrer com as transnacionais e também mostrarem todo o seu potencial tecnológico que o país tem, sacou? Uma coisa muito importante ao falarmos de plataforma de exportação é associarmos ao modelo de substituição de importação, que aconteceu na América Latina. Esse tipo de economia, ao contrário do que eu falei sobre os tigres asiáticos, é voltado para o mercado interno. Fica ligadíssimo nessa parada, porque o vestibular adora falar sobre esse assunto, hein? Já falei muito de governo de lá, governo de cá, mas qual é o papel do Estado nessa brincadeira? Para o sucesso do modelo econômico.
Pois é, gente, não aparece o som aqui. Deixa eu ver se no YouTube, se aqui vocês conseguem ouvir. Ó, Fluxos, terceiro nome. Onde foi que eu coloquei esse? Aqui. Deixa eu ver se dá para ouvir agora. Sobre esse assunto, hein? Eu já falei muito de governo de lá, governo de cá, mas qual é o papel do Estado nessa brincadeira? Para o sucesso do modelo econômico que eu falei anteriormente, o governo precisa ser firme. O regime centralizador que existia na Coreia do Sul e em Singapura na época também foram fundamentais. Mas o que eles fizeram de tão importante? Algumas das medidas foram incentivos fiscais às exportações, desvalorização da moeda, medidas protecionistas. Para começar, vamos entender a localização dos tigres asiáticos. Como o próprio nome diz, eles estão lá na Ásia. E mais especificamente, os países que compõem esse grupo são Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. Agora que você já está situado no planeta Terra, vou te falar um pouquinho sobre a origem desses países. Os tigres asiáticos surgiram em 1970, na Guerra Fria, numa busca dos Estados Unidos de fortalecerem o seu queridinho, o capitalismo. Teve muita grana dos americanos investida nesses países para tentar conter o avanço do socialismo disseminado pela falecida União Soviética. Essa meiuca aí do Sudeste Asiático cresceu muito por conta da força que os americanos deram, viu? Entre os anos de 1980 e 1990, a região apresentou um dos maiores índices de crescimento econômico do mundo. Loucura, né? E como eu disse antes, o investimento em capitalismo lá foi pesado. Com isso, a industrialização fincou seus pés e se desenvolveu. Nessa história, é importante você ficar ligado no modelo econômico que foi adotado. Lá, a industrialização foi orientada para a exportação. Mas o que é isso, professor? A também conhecida plataforma de exportação é um modelo que investe muitíssimo na modernização dos produtos internos. Em palavras mais jovens, as indústrias do país precisam sempre estar descoladas para concorrer com as transnacionais e também mostrarem todo o seu potencial tecnológico que o país tem. Sacou? Uma coisa muito importante ao falarmos de plataforma de exportação é associarmos ao modelo de substituição de importação, que aconteceu na América Latina. Esse tipo de economia, ao contrário do que eu falei sobre os tigres asiáticos, é voltado para o mercado interno. Fica ligadíssimo nessa parada, porque o vestibular adora falar sobre esse assunto, hein? Eu já falei muito de governo de lá, governo de cá, mas qual é o papel do Estado nessa brincadeira? Para o sucesso do modelo econômico que eu falei anteriormente, o governo precisa ser firme. O regime centralizador que existia na Coreia do Sul e em Singapura na época também foram fundamentais. Mas o que eles fizeram de tão importante? Algumas das medidas foram incentivos fiscais às exportações, desvalorização da moeda, medidas protecionistas contra os concorrentes estrangeiros, grandes investimentos em educação e infraestrutura de transporte e energia. Vale ressaltar a importância da educação nesse processo todo, galera. Formar e capacitar trabalhadores e pesquisadores fez com que ficasse mais fácil incorporar novas tecnologias no processo produtivo. E depois de todo esse esforço, é óbvio que tiveram consequências, né? Como eu disse, todos os envolvidos eram altamente qualificados e o preço do trabalho desses caras era baixo. Mas é aquilo, né? O mundo gosta de uma mão de obra boa e barata. E com esses dois Bs, o produto dos tigres asiáticos eram altamente competitivos no mercado global, o que fez com que a industrialização se acelerasse muito. Mas tudo passa, tudo muda. Vai, parei com esse momento de filosofia. Apesar do momento brisa, tudo que eu falei é verdade, tá? Até os tigres asiáticos sofreram algumas mudanças recentes. O tempo para eles foi tão bom quanto foi para a Madonna. Agora eles vendem produtos de alto valor agregado, principalmente componentes para computadores e microeletrônicos. A educação de qualidade aumentou a renda per capita, que produziu um mercado consumidor interno significativo, sobretudo na Coreia do Sul. E é por isso que a gente vê muitos smartphones irados sendo lançados por lá. Outra mudança importante foi o aumento do custo da mão de obra e a valorização de suas moedas. Isso tem estimulado esses países a investir em novos setores industriais, mais avançados tecnologicamente. Quando os tigres asiáticos focam nesses novos setores, eles transferem as indústrias tradicionais para outros países da região, criando, assim, os novos tigres asiáticos: Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Agora, os olhares dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, e até dos velhos tigres asiáticos, estão voltados para esses jovens produtores de roupas, calçados, alimentos e brinquedos, justamente por oferecerem uma mão de obra mais barata e muito mais matéria-prima que os seus irmãos mais velhos. E aí, meus tigrezinhos lindos?
Vocês gostaram? Se a resposta foi sim, querido professor, baixe esse mapa mental que está no link da descrição, deixa seu like e comenta pra gente um outro tema que você queira que apareça aqui no Quer Que Desenhe. Não menos importante, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação. Pronto, já deu, a gente até perdeu um tempo. Gente, só reforçando bem que me confirmem bem no chat, ver se por aqui vocês estão ouvindo, é porque eu tinha mexido aqui no negócio. Aqueles recadinhos de sempre. Estão ouvindo se inscreve no canal e deixe seu like e comentário no vídeo. E ative o Jingle Bells para receber as notificações do Descomplica. Ah, era lá que tem mais. Fique aqui comigo até o final para ganhar um cupom de desconto. Isso mesmo, deu a boca na chefia e você pode assinar o Descomplica por um precinho show. Para começar, vamos entender algo. Deu para ouvir aí essa segunda parte? Sim, também, né? Pois bem, o Moisés está colocando aqui. Professor, depois me fala um pouco sobre o mercado interno. Vamos lá. Lá no início do vídeo, Moisés, lá no início do vídeo, ele coloca esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe bem aqui. A presença, a questão desses países, eles servirem de espaço para que o capital excedente do Japão e dos Estados Unidos, ele desenvolvesse esse tipo de indústria que forneceriam peças e equipamentos para o mercado externo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. A Apple e esse computador é da Dell. Elas são empresas estadunidenses, são empresas dos Estados Unidos. Produzir nos Estados Unidos é muito mais caro. Então, o que eles fazem? Eles buscam mercados que produzam os componentes a um valor mais baixo. Então, esses países que têm menores custos, porque eles exploram mais a mão de obra, porque ele tem uma série de legislações que permitem que essa produção ela se dê de maneira mais barata, essas empresas grandes, corporativas, elas acabam se tornando compradoras desse material. Então, essa produção que se dá nesse país, a produção dos componentes eletrônicos, a produção de alguns produtos, ele é quase que totalmente destinado ao mercado externo, porque internamente as pessoas que moram dentro desses países não teriam condição ou acesso para consumir esses produtos. À medida em que o desenvolvimento tecnológico vai aumentando, à medida em que o nível educacional das pessoas e até a capacidade de renda também aumenta, isso vai formando um mercado interno. Ou seja, as pessoas que moram nesses países, nos tigres asiáticos, como ele citou, né, elas passam a ser consumidoras também desses produtos. E aí a demanda do mercado interno vai exigindo com que essas empresas elas se diversifiquem ainda mais e que produzam também para essa população que está no interior desses países. Por isso é que tem essa relação do mercado externo e do mercado interno. O mercado interno é o mercado de consumo das pessoas que moram nesses países aí, como eu indiquei para vocês, e o mercado externo é justamente dedicado a essa população, a essas empresas que estão para além dos territórios. Eu saí aqui do chat e acabei não verificando as outras perguntas. Deixa eu voltar aqui. Só essa dúvida, né, do mercado interno. Ficou claro, Moisés? Sim, professor. Sim, né? Então, o mercado interno é isso, é o mercado feito pelas pessoas dentro do país. Quando é o mercado externo, é uma produção que é destinada para exportação. Então, vamos lá voltar para o slide aqui de vocês para a gente adiantar. Aí tem o vídeo do Descomplica, ele falou quais são os países que formam os tigres asiáticos, os antigos, né? Quais são? Escrevam no chat. Quais? Esses aqui foram os primeiros tigres asiáticos. Taiwan,
que é considerada uma ilha rebelde da China, uma ilha bem pequena. Hong Kong, que até 1997 foi colônia do Reino Unido no território da China, né, que é basicamente só uma cidade-estado. Coreia do Sul, que depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, teve guerra com a Coreia, né, a Guerra das Coreias, e aí houve essa divisão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. A Coreia do Norte, como a gente bem conhece, é uma ditadura muito ligada ao regime comunista chinês e também recebe muito apoio da Rússia. E a Coreia do Sul se tornou zona de influência do Japão e também dos Estados Unidos. E de todas essas quatro tigres asiáticos que surgiram a partir da década de 1970, a que atingiu o maior grau de desenvolvimento econômico, humano e cultural foi a Coreia do Sul. Hoje nós temos, a Coreia do Sul, ela corresponde por uma produtividade internacional bastante significativa e é um país muito pequeno. Então, o nível de tecnologia desenvolvido na Coreia do Sul, ele é extraordinário. Contanto que a principal empresa de telecomunicações do mundo tem a sede na Coreia do Sul. É uma empresa sul-coreana. Qual empresa eu estou me referindo? Empresa de tecnologia? Qual é o nome dessa empresa? Coloque no chat. Estou querendo saber o nome da empresa multinacional do ramo de tecnologia que tem sede na Coreia do Sul. Qual é o nome? Ninguém tem ideia? O nome da empresa, Gabi. Qual é a marca de celular de vocês? Samsung. Samsung é o grande exemplo de empresa sul-coreana que surfou nesse desenvolvimento tecnológico. Xiaomi não. Xiaomi é da China. Entendeu? Você perguntou qual era a marca do nosso celular, eu falei a minha. Sim, você colocou agora o Xiaomi, mas porque já foi falado o Samsung. Claro que tem vários, né, aí. Mas as principais empresas de telecomunicação da Coreia do Sul é a Samsung e a LG, né? Então, essas marcas de tecnologia, elas se desenvolveram produzindo componentes eletrônicos para as grandes empresas dos Estados Unidos, mas essas empresas, elas investiram tanto em tecnologia que elas passaram a desenvolver os seus próprios produtos. E os seus produtos foram ganhando cada vez mais os outros mercados dos outros países, né? Ganhando em qualidade, em avanços tecnológicos, e hoje a Samsung é a empresa que mais vende celular no mundo, depois da Huawei, da China. Se eu não me engano, é a Huawei que vende mais celulares depois da Samsung. Só que a Samsung, ela tem uma briga histórica com a Apple, né? E a Samsung realmente é a empresa que mais gera inovação no ramo das telecomunicações. Quando a gente vai ver o conjunto das inovações tecnológicas, a Samsung está anos-luz à frente da Apple, né? Esses são os primeiros tigres asiáticos, depois a gente tem os mais recentes, porque esses grupos aqui, eles se tornaram países com alta sofisticação tecnológica, então é necessário países que tenham aquelas características lá, de exploração da mão de obra, baixa renda, da população, justamente para favorecer, o computador travou, foi isso, Jesus? E aí, justamente para favorecer fechar o programa, né? PowerPoint parou de... Foi só falar das empresas de telecomunicação que elas começaram a deixar a gente na mão. Então, bora lá voltar aqui para o PowerPoint, para a gente finalizar a nossa aula, porque já está acabando o tempo. Eu tenho o quê? 23 segundos só. Vamos finalizar, então. Aí aqui eu trouxe uma charge para vocês. Observem essa charge, todos os detalhes. Sempre que vocês forem observar a charge,
Observem se tem texto, quem são os personagens, o que eles estão fazendo, qual é a ação deles e qual é a ação que está sendo promovida e o que a gente pode tirar de exemplo. As respostas no chat. Qual realidade sobre os tigres asiáticos está evidenciada na charge? Tem uma relação também com o que foi passado no vídeo, do Descomplica. Se vocês quiserem falar também, pode ativar o áudio e falar, viu? Fiquem à vontade. Só não demore muito. Que empresa multinacional está sendo representada aí nessa imagem? Nike. A Nike, né? É uma empresa de produtos esportivos, caminhões, né? Tem uma pessoa representando a Nike e tem várias outras pessoas. Quem são essas outras pessoas que estão sendo representadas ali na chave? Trabalhadores, sei lá. São trabalhadores, né? E parece que estão produzindo alguma coisa da Nike, é tênis, né? Tem o símbolozinho, o certozinho da Nike. Será que essas pessoas, elas estão contentes, felizes e satisfeitas, ou elas estão tristes, angustiadas e desamparadas? Tristes. Parece que está triste, né? Então, essa charge, ela meio que está evidenciando algumas das características dessas empresas que mercados nos países dos tigres asiáticos. A Nike, gente, para vocês terem uma ideia, ela é só uma empresa, ela é literalmente a marca. A Nike, ela não tem nenhuma fábrica de propriedade da Nike. O que a Nike faz? Ela busca, tem alguém com áudio ativo aí, gente, desliga que está dando microfone. A Nike, o que ela faz? Ela busca as empresas que estão presentes nessa região do Sudeste Asiático, que tem aquelas características de alta produtividade, baixo custo da produção, exploração da mão de obra, uma série de quesitos, compra os produtos, encomenda os produtos a um preço baixíssimo e vende a um preço orbitante. Vou dar um exemplo para vocês. Você compra uma camisa branca que tem o Czinho da Nike. A Nike compra nessas empresas milhares e milhares e milhares de camisas do mesmo jeito, custando, por exemplo, $1 cada camisa. E aí vai vender nos Estados Unidos a $50 cada camisa. Perceba a margem de lucro de 50 mil%, né? De 5 mil%, nem sei quanto é a porcentagem, depois vocês façam aí a conta. Estou fazendo uma suposição. Então, a margem de lucro dessas grandes corporações, ela é absurda. E essa margem de lucro, ela é dada justamente em cima da exploração da mão de obra. Aqui está dando o exemplo da Nike, mas várias outras empresas agem dessa forma. Eles encomendam os produtos, eles encomendam as peças, os equipamentos, os eletrônicos, as peças, nessas empresas que estão sediadas nesses países, que têm essas características aqui, ó. Elas recebem incentivos fiscais do governo, o que deixa a produção mais barata. Aí, além disso, a mão de obra, essas pessoas que trabalham, né, elas são extremamente baratas, porque é uma mão de obra quase escrava. Algumas pessoas, há relatos de que algumas empresas chegam a ter jornada de trabalho de 16, 18 horas por dia. Né? Para vocês terem uma noção, a nossa jornada de trabalho por dia é 8 horas. 4 horas no turno da manhã, 4 horas no turno da tarde, mais 4 horas no sábado pela manhã.
fechando 44 horas semanais. Então, lá tem uma flexibilização das leis trabalhistas que permite quase a exploração dessas pessoas. Ou seja, quanto mais elas trabalham, mais elas vão produzir, a um custo muito baixo, e essas empresas vão vender a um valor estratosférico, aumentando em demasia os seus lucros. O que é que permite com que as empresas que estão sediadas nesses países tenham essas características trabalhistas? A organização trabalhista é frágil, as leis elas não garantem direitos trabalhistas, não tem sindicatos, as pessoas elas são coagidas, há uma série de quesitos, né? A infraestrutura, geralmente, ela é modernizada, há uma infraestrutura de portos, de aeroportos, de fornecimento de energia, ou seja, essas empresas que estão sediadas aí, elas têm uma série de garantias, uma série de infraestruturas que fazem com que elas se situem nesses locais. E outra é a legislação ambiental permissiva, com que a matéria-prima que está presente nessas regiões, elas sejam facilmente exploradas. Então, isso é uma bandeja com um bolo grande e uma cereja em cima para essas grandes empresas multinacionais. Então, quando a gente pensa nisso, a gente deve pensar no quanto, nesse momento, para eu utilizar esse celular, para eu utilizar esse computador, alguém deve estar sofrendo para produzir lá do outro lado do mundo. Então, a gente tem que ter cada vez mais um consumo consciente das coisas. Ter uma noção de que no momento em que a gente está aqui sentado, estudando, usufruindo desses bens, tem alguém sofrendo para produzir para outras pessoas e para produzir para a gente também no futuro, né? Então, não custa nada a gente ficar atento, porque esse mundo da globalização, ele, ao mesmo tempo, como a gente já falou, que ele integra as pessoas, ele também exclui. Certamente essas pessoas aqui da charge, elas são personagens fictícios, mas elas representam histórias reais, histórias de vidas de muita exploração. E nós, quando compramos, também participamos, também contribuímos, também damos a nossa força nesse modelo trabalhista de exploração. Então, a gente tem que conhecer para também exigir uma responsabilidade por parte dessas empresas e também dos governos. Ficou alguma dúvida sobre tudo que foi colocado? Sim ou não? Não, Gabi? Tudo bem. Aí, aqui, gente, como a gente já se estendeu demais, deixa eu logo interromper aqui a gravação. A aula